Olá, pessoal. O tema da nossa webinar hoje será humanização em tempos de distanciamento. E para falar sobre esse assunto tão importante e essencial decorrente da crise que a gente está enfrentando, a gente convidou dois profissionais para estar conosco nessa tarde. Paulo Alvarenga, conhecido aí como PA, é um dos 25 nomes mais influentes e atuantes no Brasil no que tange ao desenvolvimento humano e climas saudáveis nas organizações. E a nossa outra convidada bem especial é a Andiara. Ela é a nossa gerente de operações do Corredor Centro-Leste, responsável pelo TIA e pelo TIP, e conhecido aí por muitos como a Novinha. Aproveito, antes de passar a palavra para o PA, para informá-los que durante a nossa apresentação, o chat estará disponível para perguntas e contribuições. Ao final, destinaremos 30 minutos para os nossos palestrantes responderem as perguntas enviadas por vocês. PA, fique à vontade, a palavra está com você. Obrigada por estar mais uma vez conosco, contribuindo aí com o desenvolvimento do nosso time. Após a sua apresentação, a Andiara nos contará um pouco sobre a sua experiência no enfrentamento à crise. Muito bem, gente, tudo bom? Estão me escutando bem? Está me escutando bem, Calinha? Sim. Então tá bom. Gente, primeira coisa, assim, uma honra estar aqui com vocês. De fato, eu respeito muito as empresas que, nesse momento atual, estão trabalhando com foco total no desenvolvimento, na manutenção, nessa compaixão, de se colocar no lugar de todo mundo e trazer esse bem-estar para as pessoas. Trabalho muito forte com a questão da cultura, nos ambientes tóxicos, que muitas empresas têm ambientes tóxicos. Eu trabalho na questão do ambiente psicologicamente saudável. E isso está muito ligado com o que eu venho trazer aqui para vocês. Já fiz alguns trabalhos, alguns team buildings com alguns executivos, alguns líderes aí da VLI. Tive a oportunidade de conhecer um pouco a cultura de vocês e já, pelo pouco tempo, também consegui me conectar, entender e praticamente aí me encantar pela empresa de vocês. Nós temos aqui dois profissionais aqui, a Calinha e a Andiara, que fantásticos para a gente conduzir isso. Isso me traz uma coisa importante aqui, quando cada um na sua casa, algum espaço diferente, à distância, a gente está nesse momento aqui conseguindo executar isso. Então, sempre vai ter um desafio da tecnologia, sempre vai ter alguma coisa que talvez não vai funcionar do jeito que a gente queria, mas isso também serve como aprendizado para a gente. Isso serve como um dos fatores primordiais que eu quero trazer aqui para vocês. Onde nós estamos investindo a nossa energia? Que tipo de desafios ou problemas a gente tem no ambiente que a gente está dando maior peso do que deveria dar? O que está acontecendo no ambiente para tirar a gente do nosso normal, tirar a gente do nosso estado emocional, do nosso estado mental e, consequentemente, afetar a nossa vida inteira? Então, eu venho trazer aqui para vocês algumas visões, experiência. Eu trabalho praticamente há 20 anos, com desenvolvimento humano, então já tenho uma jornada grande como empresário, como líder, como executivo, coaching de CEOs, mentor, entre várias coisas. Então, eu venho trazer, principalmente numa visão de praticamente quase 2 meses, eu fazendo lives todos os dias. Entrei no comitê de crise de várias organizações. No primeiro momento era olhar para a caixa, depois as pessoas, empresas que estão demitindo muitas pessoas, as pessoas não estão conseguindo trabalhar à distância. Então, tenho muita experiência do que eu vivenciei nesses últimos 2 meses. Eu quero trazer um pouco aqui para vocês, para a gente poder compartilhar, tá bom? Antes de a gente conduzir aqui, eu quero mostrar um vídeo aqui para vocês. Vou fazer uma apresentação aqui, ó, uma coisa rápida aqui para vocês, para a gente começar a nossa conversa aqui, esse nosso bate-papo. Vamos lá. Então, vamos lá. Quando se fala em humanização em tempos de distanciamento, eu quero levar vocês momentos antes do Covid. É o pré-Covid, o que nós tínhamos? Nós tínhamos isso aqui, ó.
Então, gente, por que eu estou trazendo isso aqui para vocês agora? Deixa eu tirar um pouquinho aqui da apresentação. Vamos lá. Uma coisa importante que eu trouxe, porque isso aqui era antes do que eu chamo de mundo exponencial. A gente estava nessa era exponencial. Eu cansei de ir para o Vale do Silício para essa atualização constante. Fiz o camp de cultura nas Apos, Stanford, entendendo tudo que estava acontecendo nesse mundo para poder acelerar as empresas. Isso trouxe um resultado muito satisfatório para mim como empresário, como profissional. Eu vendi a minha empresa no final de janeiro, em função de várias coisas que nós fizemos na minha empresa anterior. Fizemos ela exponencializar. Aí você olha para Airbnb, Uber, todo mundo só fala nisso. De repente, um evento, que é esse evento atual, que é o Covid-19, que é uma crise sem precedentes. De repente, algumas empresas deixaram de existir. E tudo isso que a gente estava vivenciando nessa era exponencial estava gerando nas pessoas ansiedade. Porque, na realidade, não era uma transformação digital. A gente estava tendo uma aceleração digital. Crise do burnout nas pessoas, Organização Mundial da Saúde detectando isso em vários profissionais, absenteísmo. Então, a gente já estava num ambiente com uma mentalidade, um nível de ansiedade absurdo, isso gerando assim reflexos na vida pessoal, na vida integral das pessoas como um todo, nas organizações. Muitas empresas nos Estados Unidos, principalmente no Vale do Silício, trabalhando a questão do ambiente psicologicamente saudável, que é mudar essa história de B2C, B2B e mudar para H2H, é humano para humano. Uma coisa que a máquina não vai substituir é humano. Então, quando o homem parar de querer competir com a máquina, a gente ia começar a se conectar mais. E a gente já está vindo numa onda disso, de trabalhar isso nos ambientes. Os jovens querem trabalhar em ambientes saudáveis. Os jovens querem trabalhar em ambientes, principalmente, que têm significado, que têm coerência de valores, que eles podem ser eles mesmos. E aí, de repente, a gente para nesse momento, olha o que acontece. É um novo momento, é uma provocação profunda para a gente entrar num cenário totalmente diferente, que faz a gente questionar isso aqui agora, né? Quem sou eu nesse cenário? Quem você realmente é nesse cenário? Quem que você é? Porque hoje talvez você se veja na sua casa tendo que trabalhar como educador dos seus filhos, pedagogo, você tem que fazer uma gestão em casa, quem é casado, com a esposa, com o marido, com o parceiro, com o namorado, namorada, pai, mãe, para fazer o que? O serviço de casa. Aí você tem que trabalhar à distância em muitas situações, na maioria das situações. Quem é líder tem que fazer gestão à distância, liderança à distância, aí você tem que bater meta, ter resultado, e aí a gente não tem clareza, e aí a gente perde a clareza de quem nós somos. Mas uma coisa é clara, gente, nós não somos esse momento, nós não somos as emoções que a gente está experienciando, vivenciando, nós não somos isso. Nós não somos o nosso passado, nós não somos esse momento. Esse um grande ponto para a gente começar a olhar para isso. Então, se você olhar para um outro lado, tem algumas coisas acontecendo, um movimento totalmente diferente. Mas nós temos duas escolhas nesse momento agora. E isso é muito difícil. Muito difícil porque uma das escolhas é pela dor e a outra é você sair da dor. A dor, ela é fato, ok? Mas o que não é fato é você ficar preso nas consequências da dor, que é um sofrimento, um acúmulo de sofrimento constante. Não estou dizendo que é fácil, porque a pandemia traz naturalmente esse estado alterado de ansiedade, medo, pavor, desespero, falta de clareza, não tem futuro, essa incerteza. Então, esse momento é a hora de questionar isso. Quem você realmente é? Para a gente ir para um outro cenário, para a gente começar a entender isso aqui, ó. Isso aqui é uma analogia que um colega me mandou, eu gostei muito, porque ele fez o seguinte, falou, olha só, VUCA, é o que vocês acabaram de ver. Nós estamos no movimento VUCA agora. Sempre estivemos, isso é coisa antiga, mas a gente começou com essa aceleração de digital a viver muito mais essa volatilidade, essa incerteza, essa complexidade. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. A cada semana você tem uma empresa nova, novas aquisições, novos produtos, tudo está mudando rápido. Mas, de repente, você vem nesse momento atual, Covid, onde você está na mesma tempestade, não no mesmo barco, mas, como eu falei, duas chances que você tem, duas escolhas. Ou eu olho para isso e fico preso nas perdas, na dor e no estado de medo, que tem uma natureza do medo que eu vou trazer para vocês, ou eu vou usar o "ou" aqui, que se você for perceber, é a palavra nova, é opportunity. E aqui não é pensar
Tem coisas boas. Lógico que tem. Tem um desafio enorme, mas tem oportunidades. É complexo, sim, é volátil, é incerto, tem tudo isso. Só que tem a questão da oportunidade. E quando a gente começa a olhar para a oportunidade, é importante a gente entender, ter consciência dessa curva da mudança que acontece em qualquer organização e principalmente com todos nós. Vou mostrar tudo aqui para vocês, para a gente olhar para isso. Eu tenho trabalhado com algumas empresas e alguns profissionais, isso aqui serve para trabalhar o indivíduo, você e a organização. Tem pessoas que estão presas nessa negação em função do choque. E agora? Isolamento, o que eu faço? Já há quase 2 meses. Então, está preso nesse processo da negação, e isso está gerando frustração. E a curva é descendente, porque, gente, nesse processo de adaptação, piora antes de melhorar. Qualquer mudança comportamental é assim. E ficar preso a um cenário anterior, a um passado, só vai deixar você na negação. Vai ficar preso ali, não querendo acreditar que isso está acontecendo. A frustração faz parte, e para cada item aqui, em termos corporativos, tem uma solução, mas para você olhar como indivíduo também, tem alinhamento, se comunicar, entender, desencadear uma motivação, porque a gente está indo, muitas vezes, muitas empresas, dependendo do estágio desse momento, para um desgaste absurdo. Por quê? Serviço de casa, serviço no trabalho, tanta coisa para fazer, as pessoas, uma grande maioria, estão com foco total no negativo. E quando você fica num foco negativo, você cria esse hábito, e eu falo, né, isso é contagioso, porque você contagia no seu meio, no seu ambiente, a mesma coisa, porque você desperta isso nos outros, um foco constante naquilo que está ruim. Mas eu tenho que pensar positivo? Não é só isso. Na inteligência emocional a gente fala, a perspectiva positiva é você olhar com clareza aquilo que você quer, num cenário caótico. É extrair o que tem de melhor para poder se abraçar nisso e ter um resultado melhor para sair dessa falta de energia, dessa disposição, que é quando desencadeia o quê? Aqui, ó, desencadeia a motivação. A palavra motivação já fala, é um motivo para partir para ação. Eu pergunto e questiono para vocês, quais motivos vocês têm agora para partir para ação? Eu tenho um motivo muito nobre. Trabalho há tanto tempo com desenvolvimento humano, então fiz algumas escolhas. Na venda da minha empresa, eu escolhi abrir uma nova empresa, trabalhar com foco em colaborar com as pessoas. Tenho feito muitas lives com algumas empresas, selecionei 20 empresas que eu estou trocando por cestas básicas o meu trabalho para poder contribuir. Essa é a minha motivação, essa motivação que me faz agir. Isso me tira dessa falta de energia e disposição, porque nós teremos esse processo, faz parte, mas faz eu olhar, gerar um engajamento, olhar para frente, desenvolver novas capacidades. Aqui, eu desenvolvo novas capacidades nesse momento. Então, o que acontece quando a gente faz isso aqui? Ó? A gente desenvolve uma capacidade de ficar mais forte emocionalmente, uma capacidade de ser mais inovador, porque ficar preso na frustração, no medo, nessa negação, faz o nosso cérebro buscar soluções óbvias. E soluções óbvias não é o que a gente precisa agora. Se você quiser ser disruptivo, inovador, conectado, entrar no estado de flow, flow é quando a sua ação e a percepção se tornam uma só e tudo flui. É onde você consegue fazer coisas melhores. É a conexão em casa, tempo presente. E aí a gente entra, de certa forma, num desenvolvimento, numa curva, num novo cenário, onde todos estão chamando de novo normal. Esse novo normal, ele vai exigir da gente isso aqui, ó. Principalmente para sair desse cenário, como lidar com medo. Não é mascarar. Porque muitas vezes a gente está sentindo isso aqui, não é só, tá tudo bem, porque não está tudo bem, mas pode ficar. E como que a gente faz essa mudança? Se a mudança externa é maior do que a mudança interna, vai dar problema. Então, nós estamos sendo convidados, gente, a fazer uma reflexão profunda de mudança interna. É um olhar para dentro, é olhar para aquilo que realmente faz a diferença para você. Quantos aqui talvez tiveram a oportunidade nos últimos anos de estar, quem tem filhos, está conectado com seus filhos agora? Porque tem gente que está fazendo o seguinte, está falando assim, eu não aguento mais os meus filhos em casa. Gente, são esses filhos que vocês estão mandando para a escola. Você não aguenta mais os filhos que você manda todos os dias para a escola. Você não aguenta mais por quê? Então, talvez é o momento de fazer algumas escolhas, acordos de convivência em casa, conexão, momento presente, porque o medo nos traz uma coisa boa, que é presença. O medo faz você ficar atento aqui agora. O excesso dele que te domina, o excesso do medo que gera um cortisol absurdo no seu organismo, gera esse hormônio que faz você não querer se conectar, não querer ter empatia, você se afasta, se fecha e só potencializa esse estado emocional.
Se você muda o seu estado emocional, você muda a sua vida. Se você muda seu estado interno, você atrai as pessoas nesse mesmo estado. E você começa a ter uma mudança no ambiente, no entorno. Eu vou trazer ciência disso aqui para vocês. Essa mudança de estado. E essa mudança de estado, ela é sua, é você que vai conseguir fazer isso. Porque muitas pessoas nesse momento agora estão presos na mentalidade da perda. Estão presos no processo da dor. Estão presas, né, estão atachados, né, sabe, conectados, apegados a resultados anteriores. Isso trava, gente. Trava. Tenho feito coaching com muitos profissionais e muitos travados emocionalmente, numa mentalidade condicionada ao medo. E existe como a gente sair disso. Vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, mas o mais importante é a gente perceber isso aqui, ó. A porta da mudança só pode ser aberta pelo lado de dentro. E a gente consegue fazer isso com suporte, com apoio, com estratégias ou ações como essa que a organização de vocês está fazendo para vocês. O ambiente, sabe aquela história que você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Tem fundamento isso, porque, de certa forma, é aonde você está criando aquela energia no seu ambiente. E se você está num ambiente coerente, conectado com valores, que te nutre emocionalmente, que te nutre de reconhecimento, que te dá isso tudo, esse suporte, você fica mais forte emocionalmente, e isso te dá motivo para você partir para ação e fazer algumas mudanças significativas nesse momento. Porque a palavra emoção significa energia em movimento. Então, você tem que dar movimento para a emoção. Porque quando você não dá movimento para a emoção, a gente fica com as emoções congeladas. Isso aqui é um desenho dos irmãos Grimm, da história da Bela Adormecida, que conta-se na história que quando ela foi receber o feitiço, na cozinha do palácio, tinha o chefe de cozinha, ia dar um tapa na cara do seu ajudante. No momento que ela foi enfeitiçada, tudo se congelou no palácio, inclusive essa cena. 100 anos depois, acabou o feitiço. O que aconteceu? Descongelou. O ajudante recebeu o mesmo tapa com a mesma intensidade. O que eu estou dizendo para vocês, gente? Se a gente não olhar para isso agora, não der movimento, isso é uma metáfora para a gente entender. A mesma intensidade do tapa ou da emoção vai acontecer agora. Então, nesse momento agora, isso que está acontecendo pode te prejudicar daqui a 3 anos se você não prestar atenção, se você não olhar para o aspecto humano, olhar para você internamente. Sabe quando você está, assim, hoje numa reunião, de repente sai com dor de cabeça? Por que você saiu? Foi um tapa desse. Sabe quando alguém fala assim, eu não concordo com você, você já tem um nó na garganta, aperto no peito, ou você reage negativamente? Foi esse tapa. São emoções que são congeladas. E a analogia que eu faço é essa aqui, ó. Pensa o seguinte, sabe quando você ia no mercado, agora você recebe talvez tudo em casa? Então, lá em São Paulo, onde eu moro, eu não estou lá, eu estou num outro lugar, mas lá em São Paulo, onde eu moro, você ia no mercado, recebe as coisas. Quais as coisas que a gente guarda primeiro? As coisas de geladeira. Você não tem muito tempo, as outras coisas ficam tudo bagunçadas. É a mesma coisa que acontece com a gente. Aqui eu quero mostrar para vocês. As emoções presas, tá? As emoções presas... Opa, saiu aqui, vou voltar. As emoções presas, elas nos atrapalham. Por que nos atrapalham? Porque é como se fosse isso aqui, ó. As emoções ficam presas no nosso sistema límbico, no nosso cérebro emocional, tá? Não vou entrar muito no detalhe, mas assim que funciona. Sabe aquelas coisas que a gente não guardou? São, por exemplo, as coisas que você aprendeu durante o dia, tudo que aconteceu, as emoções, tudo envolve emoção. Tudo envolve emoção. Ficou preso no seu cérebro emocional. Todos os sinais de estímulos que a gente recebe do ambiente, a gente recebe em estímulos elétricos no nosso corpo, mas antes de ir para a nossa razão, aqui o córtex, né, o córtex pré-frontal, que é onde você vai fazer a decisão, onde você planeja, o nosso racional passa pelo nosso emocional. Então, o que eu estou dizendo? Nesse momento, gerou uma bagunça. Tem muita emoção presa no cérebro emocional. E o que acontece quando a gente dorme? Você não organizou tudo isso? Porque quando a gente dorme, tem um momento, 25% do nosso sono fica ali no sono REM, que é um movimento rápido nos olhos. Tecnicamente falando, gente, isso é importante trazer para vocês, porque naquele momento que você está dormindo, é onde ele vai organizar as suas emoções, o seu corpo, a sua mente, então ele vai colocar essas emoções nos lugares certos. Por não colocar no lugar certo, a gente fica com aquilo preso. Angústia, mágoa, ansiedade, uma série de outras coisas. Aí depois você não entende. Então a gente fica com um acúmulo de sofrimento e emoções na vida,
isso afeta a sua performance, afeta as suas relações, afeta o seu desempenho, afeta o seu bem-estar, afeta tudo na nossa vida. Então, por isso que é importante a gente olhar para isso e entender o seguinte: se a gente quer mudar, se a gente quer lidar melhor com esse cenário agora, para transformar isso, a gente tem que mudar como nós pensamos em relação a tudo isso, mudar a nossa mentalidade, olhar para esse cenário e perceber, puxa vida, tem 3 escolhas que a gente faz quando a gente olha para tudo isso. Uma delas é o seguinte: a gente culpa nós mesmos, ou a gente culpa o ambiente, o evento, ou a gente culpa os outros. É culpa do Covid-19, é culpa do nosso governo, é culpa do meu chefe, é culpa da minha esposa, do meu marido, é culpa do meu pai, é culpa do meu liderado, é culpa do outro. Mas aqui a questão não é culpar, a questão é assumir responsabilidades pelo seu estado emocional. É você olhar e falar assim: eu não quero ser vítima nesse cenário, eu quero ser protagonista. E ser protagonista é fazer escolhas, é olhar para a mentalidade do medo, das perdas, olhar para esse cenário da mudança, sair do cenário da negação, dessa frustração, falar: pera um pouquinho, o que eu posso olhar diferente agora? Eu não tenho clareza do que vai acontecer, eu não tenho certeza do que vai acontecer, um cenário de profunda incerteza, mas você pode ter clareza do que você deseja para hoje, como que você deseja se sentir. Então, essa primeira escolha, não olhar para a culpa, depois mudar a nossa mentalidade e trabalhar os nossos medos. Então, vamos lá. E aí eu quero trazer um tema aqui, que é o tema que vocês colocaram, que a gente discutiu juntos, coragem. Sabe o que é coragem, gente? Isso aqui, ó, agir com o coração. Então, como que a gente assume a responsabilidade pelo nosso estado emocional e começa a fazer uma mudança que realmente faça a diferença? Precisa, está escrito errado aqui, desculpa, gente, coragem. Precisa de coragem. E agir com o coração é algo fantástico, porque olha só que interessante quando a gente fala de coração, da questão da ciência. Quando a gente nasce, gente, ou não quando a gente nasce, mas quando nós nos tornamos, somos um feto no ventre da nossa mãe, qual que é a primeira coisa, o primeiro órgão que se constitui? É o cérebro? É o joelho? Não, é o coração. A primeira coisa é o coração. Então, o primeiro órgão, de certa forma, considerado mais importante e significativo é o coração. E aí, quando você quer se dirigir a você, falar alguma coisa, você aponta para o seu cérebro. Ah, sou eu. Ou aponta para o seu joelho, sou eu. Você aponta aqui, ó, para o seu coração, sou eu. É quase uma identidade você e o coração. E existe uma comunicação muito forte entre coração e cérebro. No ano passado, eu tive a oportunidade de ir para o Instituto de Pesquisa na Califórnia, que chama-se HeartMath, que é a matemática do coração. Gente, eu sou um matemático. Eu fui empresário e executivo durante muitos anos. Então, para olhar para tudo isso, eu tenho essa questão de conhecer a ciência e me conectar. Aí, quando eu conheci isso aqui, eu falei, é impressionante o resultado, a comunicação entre coração e cérebro. E vocês vão ver muito sentido nisso. A comunicação entre cérebro e coração acontece o que 80% do responsável entre a comunicação entre cérebro e coração é o coração. Então, através do coração, a gente pode mudar toda essa geração de hormônios, bem-estar que o cérebro gera. Começa no coração. E existem hoje formas de a gente fazer isso. Isso é o mais importante. Através da frequência cardíaca, batimento cardíaco, a gente consegue mudar essa história. Então, o momento atual, ele gera um gráfico de incoerência para a gente, que é quando a gente acessa o nosso sistema nervoso e fica ansioso, fica com raiva, fica sem esse estado de conexão com as pessoas. De certa forma, a gente passa por cima do outro, acessa muito mais o nosso estado de ego, porque medo e ego, de certa forma, é a mesma coisa. Quando a gente está no nosso ego, porque a gente está com medo, a gente está no nosso estágio de insegurança, esse estágio de medo. Então, olhando para tudo isso, gente, a gente tem condições de gerar o quê? Gerar isso aqui, ó, coerência, é a conexão entre as pessoas. E nesse estudo, o que foi interessante? Nós temos uma eletricidade que sai do nosso coração, que é para bater o coração, fazer os batimentos cardíacos, precisa dessa eletricidade. Essa eletricidade ela sai de 3 a 4 metros para fora. Então, quando a gente tem um ambiente, pega a VLI, num ambiente que está totalmente favorável, todo mundo feliz e trabalhando na organização, uma equipe de altíssima performance. Eles estão em estado de coerência cardíaca, o estágio de conexão. E existem máquinas, equipamentos lá nesse instituto de pesquisa que consegue ver essa energia. Então, não estou falando nada que seja assim, que não exista, estou falando de ciência.
E o que foi interessante nessa formação que eu fiz com eles foi olhar para tudo isso e trazer isso para a prática nas organizações. Uma mãe e o seu bebê, quando elas estão conectadas, praticamente assim, a mãe pode estar em outra cidade, em outro país, ela sente o seu bebê, o seu filho, que precisa falar com ele. Nesse momento, ela estava conectada. E eles trouxeram algumas pesquisas mostrando isso. Então, qual que é o momento atual? O que a gente precisa fazer para sair desse estado e se conectar mais? Sair do nosso estado do medo, ampliar nossa consciência. Eu sempre trabalho isso aqui, ó, que é o seguinte: 14 bilhões de anos de evolução depende da evolução da consciência humana. Então, vamos lá, gente. São 3 dicas que eu quero dar para vocês para a gente sair desse estágio de medo. Primeiro medo que a gente tem, ele é gerado em função da dor. Então, pela dor da perda, a dor de perder o emprego, a dor de perder um relacionamento, a dor, as possibilidades desse momento atual de incerteza, essa questão de isolamento que tem algumas consequências para a gente, a dor de não ver um ente querido, a dor de estar distante do seu pai, do seu avô, do seu tio, de alguém que você ama, a dor de estar longe do filho. Então, isso vai dando uma consequência muito grande. Então, o que acontece? Nós damos um peso enorme, uma duração enorme para o pensamento da perda. Pense o seguinte, é uma equação matemática. A sua performance é igual ao seu potencial menos a interferência. A sua performance é igual ao seu potencial menos a interferência. Ou seja, P é igual a P menos I. I de interferência é o quê? É uma interferência mental, é o lixo mental, esse diálogo interno que a gente permite que fique tirando a nossa energia. Por isso que o desempenho muitas vezes é desse tamanho. Então, qual que é a ideia? Tirar esse peso excessivo, essa duração e importância excessiva para algumas perdas que está na mentalidade do medo. Qual que é a estratégia? Faz uma relação de coisas positivas. Faz uma relação nesse momento agora de ganhos. De verdade, eu faço isso com os meus clientes de coach. Escreve tudo que você vê de positivo nesse momento. Puxa, eu estou mais conectado com os meus filhos. Eu estou entendendo a escola deles, estou podendo ensiná-los. Eu estou estudando mais. Eu estou conseguindo, talvez, cuidar mais do corpo, porque é possível hoje, se a gente se organizar. Eu estou conseguindo ganhar tempo, porque antes era 2 horas de trânsito, ou 1 hora. Eu estou conseguindo fazer coisas diferentes. Tem coisas difíceis, mas foque naquilo que você percebe que é ganho. Ou seja, você vai tirar sua mentalidade obsessiva nas perdas e vai levar para o cenário de ganhos. Segundo item, a gente entra no processo da dor. Sabe quando alguém vai buscar um emprego novo, pensa assim, nossa, mas eu tenho que fazer um currículo, eu tenho que agora, primeiro dia de entrevista, não sou boa entrevista, como que vai ser? Um projeto novo, nossa, projeto novo, não sei como que vai ser, será que a equipe nova vai gostar de mim? Será que não sei o quê? Esse momento atual. Então, a gente cria uma mentalidade do processo da perda, do processo da dor, ensaia o mental nisso e fica preso nisso. Qual que é a estratégia nesse momento? Se você está preso no processo da dor, coloca alegria no processo, coloca diversão. Eu estava conversando aqui com a novinha, eu vi a energia dela, gente, um sorriso estampado, assim, uma energia. Ou seja, eu tenho certeza que ela torna mais leve os desafios dela para trabalhar como gerente operacional e fazer um trabalho que você tem que fazer tudo aí funcionar. Eu sei como que funciona a empresa de vocês. Então, você tem que colocar, muitas vezes, leveza no processo para tornar mais fácil e você olhar para isso, não ficar tanto no desafio que muitas vezes está na nossa mente. Então, coloca alegria no momento atual. E, por último, nós ficamos apegados ao processo da dor, ficamos apegados a experiências anteriores que não deram certo. E aí o que acontece? Uma frase importante para mudar a mentalidade. Não existem erros nesse cenário, existem resultados. Ou o resultado aproxima você do seu objetivo ou distancia você do seu objetivo. Se ele distanciou você, a pergunta é, o que eu aprendo com isso? Se ele aproxima você, você teve uma melhor prática, continua fazendo isso. Então é desapegar. E talvez você está lá em cima focado no que é bom, no que é positivo, mentalidade dos ganhos. Talvez você passou desse processo da dor e está focado num ambiente mais leve, da alegria, de se divertir, fazer as coisas que fluam mais e mesmo assim não deu certo. Aprendizado. Aprendeu. Com isso a gente consegue levar isso de uma forma diferente. Para isso a gente tem que ampliar nossa consciência. A gente tem que sair desse estado e entender que sim, o momento agora exige o que da gente? Para o mundo que eu quero descer. Tem uma pesquisa que eu acabei de ler que fala o seguinte, se você tirasse todos os insetos do planeta Terra, o planeta morreria. Se você tirasse todos os vermes do planeta Terra, o planeta morreria. Se você tirasse todos os seres humanos do planeta Terra, o planeta floresceria. Isso é muito grave. Talvez nós temos agora a oportunidade de ter um olhar
para as pessoas, de ter um olhar para as relações, de ter um olhar para essa conexão que eu mostrei para vocês do coração. Essa conexão, ela é de verdade, ela é ciência, ela mostra o quanto que nós criamos um ambiente coerente nesse campo magnético, e aí as coisas fluem mais. Todas as empresas ou grupos ou pessoas, grupos de pessoas reunidas que têm uma coerência de valores, coerência de pensamento, que tem um olhar para o outro de compaixão, contribuição, são ambientes criados de muita performance e desempenho, e tudo flui muito mais. Essa é a grande questão. Já era antes do Covid-19, a busca por isso. Só que agora é para o mundo que eu quero descer. É hora de sim a gente rever isso, é hora sim da gente mudar, de fazer esse olhar para dentro, para sair desse cenário de medo, dessa mentalidade, e começar a fazer as transformações. E a transformação começa a partir da gente. Se apegar a algo muito maior. Eu, só para fechar essa parte, em janeiro eu estive com o Steven Kotler, que escreveu aquele livro Stealing Fire, que chama-se Roubando Fogo. Ele é um jornalista premiado nos Estados Unidos que se especializou em flow, com ciência, neurociência. Flow é o quê? É quando você atinge o estado da máxima performance, só que com leveza. E ele fala o seguinte: quando você trabalha a sua motivação, mas aquela motivação que te traz uma fome de vida, mas uma fome tão grande que faz você fazer tudo que está à sua frente. Quando você tem esse despertar dessa fome de vida, você tem que relacionar isso com uma grande paixão. E a grande paixão é o seu grande propósito de vida. E fica aqui uma pergunta: por que que você existe? Por que que você faz o que você faz? O quanto que você ama o que você faz? Isso faz você acordar todos os dias de manhã da cama e cair de pé, apesar dos desafios, com um brilho nos olhos, com uma paixão tão grande que faz você superar todos os desafios. Porque quando a gente olha para o nosso umbigo, para o nosso ego, que é tudo o resultado do nosso medo, das nossas necessidades emocionais, a gente não olha para mais ninguém. A gente só atropela e vive uma vida sem significado, uma vida sem propósito, uma vida que você vai só ligando o piloto automático. Mas quando você sai desse estágio, você se conecta com as pessoas, você cria compaixão. Porque quando eu olho para alguém, não importa a profissão, e eu vejo se alguém está com um comportamento talvez agressivo, um comportamento centrado no seu ego, ou gritando com alguém, ou sendo, sabe, saindo do normal, eu tenho muita compaixão. Por quê? Tem medo, só que não está conseguindo demonstrar isso. As pessoas mais difíceis de serem amadas e as que mais precisam de amor. Anota isso. As pessoas mais difíceis de serem amadas e as que mais precisam de amor. E o momento atual agora exige que a gente tenha esse olhar para o outro, principalmente, para a gente se conectar mais. Isso vai passar, só que o sacrifício é temporário, mas a recompensa vai ser para sempre. Vai depender da atitude que eu vou ter nesse momento e lá do que você quer estar. De contribuir cada vez mais para o seu estado emocional de medo, ansiedade, ou contribuir para uma criação de um estado melhor, onde você vai aprender mais, onde você vai evoluir, vai criar músculo emocional. Essa é uma escolha, ok? Deixa eu descompartilhar aqui. Ô, Carla, passou o meu tempo ou não? Temos 2 minutinhos para dar sequência. 2 minutos. Então, gente, olha só. Vou fechar esses 2 minutos aqui para a gente cumprir o tempo, que tem coisas muito boas aqui para ver com a nossa colega aqui da Veli, da Andiara. Então, assim, o que acontece? Eu tenho percebido nas pessoas essa busca constante de olhar para dentro, olhar para o ego só. Então, eu estou vendo isso em todas as empresas. Ah, PA, mas como que eu vou olhar para o outro se eu não estou dando nem conta de mim? Faz sentido. A grande questão é que esse momento atual leva a gente para um estágio de sobrevivência. Um estágio de sobrevivência é um estágio de sobrevivência emocional. Isso vai afetar o seu físico, vai diminuir a sua imunidade e você só vai piorar esse cenário. Agora, nunca foi tão importante quanto no momento atual de trabalhar o quê? Cocriação. Eu tenho conduzido algumas reuniões em algumas empresas com grupos de líderes executivos. Primeira coisa que a gente faz, que nós fizemos aqui antes, respira. A respiração que eu fiz aqui com as meninas antes foi por quê? Para diminuir o batimento cardíaco, para entrar todo mundo no mesmo batimento cardíaco, porque foi a mesma respiração. Cada batimento cardíaco tem uma emoção e a gente entrou o quê? Num sincronismo, numa sintonia. E nessa sintonia, como equipe, a gente faz muito melhor. Então, eu tenho entrado em reuniões, tem profissionais que estão aqui em cima, olhando para um umbigo, o outro, aquele estresse em casa, filho passando, correndo, aquilo tudo. Eu falo, vamos respirar, gente. Porque antigamente, se eu fizesse isso, eu falava, nossa, esse cara eu não quero contratar.
Eu não fazia desse jeito. Só que agora, vamos, todo mundo pedindo. Então, conduz uma meditação no início, depois vamos discutir a relação de gente grande, vamos entender qual que é o desafio. A gente só consegue fazer isso com cocriação, todo mundo dando ideia, cocriando, e líderes profissionais, demonstre sim os seus medos, vulnerabilidade. Ninguém é super-herói aqui, a vulnerabilidade está junto com a coragem. Ser vulnerável agora é a coisa mais linda do mundo. Se você não for, desculpa, tá mentindo. Porque tá difícil, tem dia que é difícil, não é? Então é hora da gente se abrir, olhar e falar, ok, estamos juntos nessa. Porque talvez o único inimigo, se é que a gente pode falar isso, é o Covid-19. Mas ninguém é se unir, olhar para isso e ver o que a gente pode fazer de melhor nesse momento agora. Porque assim como você, o seu colega, o seu par, o seu funcionário, o seu líder, também está passando pelas mesmas situações. Então, desenvolver a nossa responsabilidade, habilidade de resposta em relação aos eventos é o que vai fazer a diferença para a sua vida e vai ser para sempre. 2 minutes. Vamos lá. Obrigada, PA, por nos desafiar aí a ampliar o nosso estado de consciência. Nem de longe falar de medo, ansiedade, dor, estresse, vulnerabilidade são assuntos fáceis. Bem-vindos à era da complexidade, né, turma? Respirem, inspirem e aproveitem para registrar suas perguntas e dúvidas no chat. Ao final, após a fala da Andiara, a gente volta com o PA respondendo as questões. Andiara, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada por estar conosco. Eu te deixo muito à vontade, queremos muito ouvir a sua história e especialmente como você tem lidado com o distanciamento durante essa pandemia. A palavra está com você, fique à vontade. Já começo respirando aqui, né? PA ensinou. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sempre quis dizer isso, né? Me deram a difícil missão de falar logo após o PA. Obrigada, viu, Carla? Bem, vamos lá. Coragem. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Andiara Brasileiro. Eu sou gerente de operações dos terminais de Araguari e Pirapora. Eu aproveito para mandar um abraço para todo o time de operação e manutenção dos terminais que está na linha de frente, garantindo nossos serviços essenciais. Vocês são muito importantes para mim, são muito importantes para a VLI. Eu não devia falar a minha idade, mas a Carla me induziu a dizer que eu tenho 32 anos, recém-completados, tá? Só para deixar bem claro. Eu entrei na companhia em 2011 como trainee no próprio terminal de Araguari. Desde lá, passei por diversas áreas nas operações de terminais, inclusive por outros terminais, como o TIUB em Uberaba e o TIP em Pirapora, onde assumi o desafio como gerente de operações de terminais. Por enquanto, eu sou a primeira e única mulher nessa posição. Temos um baita desafio na equidade de gênero, tanto na liderança quanto nas operações. Conhecemos esse gap, estamos trabalhando forte para adequar, e essa é uma bandeira que eu carrego comigo. Eu fui convidada para compartilhar um pouco da minha experiência no campo com relação à humanização em meio ao distanciamento, né? De repente a gente se viu em meio a uma pandemia, de repente a gente se viu forçada a se adaptar de uma hora para outra, sem aviso prévio. De repente, uma competência que já era tão exigida no universo corporativo, também se faz necessário no pessoal, que é a adaptabilidade, né? A gente se vê vivendo o distanciamento social, adotando novos hábitos de higiene, mudanças na rotina, nas relações, nos consumos. A minha vida, como a de todo mundo, sofreu muitas mudanças, né? Imaginem a famosa ESTJ, extrovertida, que ama se energizar, comunicar, interagir com as pessoas, ter que se distanciar da família, dos amigos, dos colegas de trabalho, né? O desafio para mim começou ali. Uma esperança, nós somos um serviço essencial, né? A minha salvação parcial estava ali. Como gerente de operação, eu conseguiria manter minha presença constante no campo, respeitando, obviamente, todas as medidas de controle e distanciamento, mas eu ainda estou ali na operação, vendo e falando com as pessoas, envolvida nos processos. Hoje, quando eu paro para pensar, e parar para refletir antes era tão difícil, né? Eu percebi o quanto 2 fatores contribuíram bastante para enfrentar esse momento, né? Primeiro, a experiência com o TIP, onde eu já enfrentava um tipo de distanciamento. Eu assumi no final do ano passado a gerência dos 2 terminais, e como tia, devido à sua proporção, exigia um pouco mais do meu tempo, eu já estava indo presencialmente uma vez por mês em Pirapora, tendo mais interações por videoconferências, tentando me reinventar como líder e passando por uma adaptação. E o outro fator
foi a mentoria, que foi um projeto encabeçado pela Michele Pinheiro, que reuniu diversas gestoras com o objetivo de promover o autoconhecimento, potencializar os pontos fortes, criar uma rede de apoio e desenvolvimento profissional, orientar e ajudar a elevar outras mulheres, criar e ser referência, ampliar o espaço para o gênero feminino e para a cultura do cuidado. E, finalmente, abrir portas para mais mulheres, né? Você lembra que eu falei agora há pouco, né? A minha bandeira. Então, olhando para trás, é mais fácil conectar os pontos, né? Como tudo isso me preparou para enfrentar melhor este momento. E o mais duro, o distanciamento da família. Ah, Andiara, você já está acostumada a ficar longe da família, 9 anos de empresa, né? Mudando de lá para cá. Realmente, eu passava até meses sem ir para casa, para a grande metrópole lá de Timóteo lá. Mas eu nunca perdia datas como aniversário, Dia das Mães. A frequência era baixa, mas a qualidade dos encontros era muito bom, era intenso, sabe? E aí, no último dia 3, foi meu aniversário, acordei chateada, triste, sem vontade de cantar uma bela canção. Estava tudo organizado para uma festa, a primeira em muitos anos. Família e amigos iam vir de tudo quanto é canto, mas, obviamente, deu tudo errado, né? Eu acordei triste, nada de festa, nada de abraço, nada de parabéns, nada de bolo. Meus pais são do grupo de risco, apesar de ser um feriado, jamais iria visitá-los em meio à pandemia, e graças a Deus eles estão cumprindo direitinho o isolamento, até eu ter a brilhante ideia. A maioria das pessoas tem acompanhado aí as lives dos músicos, né, e tem ajudado bastante, inclusive, a passar os finais de semana. Eu pensei, por que não uma live de aniversário, né? Começou aproximadamente pelas 20 horas, terminou próximo da meia-noite, teve família, teve amigos de todos os cantos, bolo de aniversário, parabéns, teve até música ao vivo. Um apareceu com violão no canto da tela, um teclado na outra, e eu fiquei feliz, de uma forma diferente, mas muito feliz, energizada. Eu estava ali vivendo o momento, me adaptando, apesar de tudo, vivendo, né? Esqueci a ansiedade pelo futuro, a tristeza pelo que eu estava perdendo, né? E pelo que está acontecendo no mundo. Humanização, apesar do distanciamento, né? E eu acho que este é o grande desafio do distanciamento, como humanizar. Hoje são mais de 230 pessoas na linha de frente das operações do TI e do TIP. 12 pessoas são do grupo de risco e estão protegidas em suas casas. Temos cerca de 13 pessoas do time em home office, e eu sei que não tem sido fácil. Todos estão tentando se adaptar. Quais as necessidades deles, como eles estão, como se conectar significativamente, como ter empatia, como cuidar, né? Eu agradeço demais ao processo de mentoria, queria aproveitar o momento e mandar um beijão para a Michele, para a Fran, para a minha mentir Raíssa, que eu acho que está assistindo aí, e para as mentoras. Foi um processo que provocou em mim o autoconhecimento, o reconhecimento das minhas emoções primárias, uma reflexão contínua de como eu posso ser melhor como pessoa, como mulher e principalmente como líder. Caíram por terra vários vieses inconscientes, como eu me tornei mais generosa, como eu ampliei minha capacidade para ouvir, com uma escuta mais sensível, mais humana, sem querer. Todo esse processo me preparou para esse momento, onde a inteligência emocional e o cuidado genuíno se faz tão relevante, tão necessário, né? E sabe como que eu sei que a gente está no caminho certo? Quando eu vejo meu presidente numa conversa com a liderança da VLI, explicando o que significa coragem. Agir com coração, né? A liderança precisa entender que hoje, mais do que a competência técnica ou da valorização do profissional através de metas batidas, ela precisa dedicar mais tempo ao seu feedback. Inclusive, galera, o Carreira de Sucessão está rolando aí, né? Vamos dedicar um tempo ao exercício empático, como ele se sente, como ele está, como ele vive, a compreensão dessas emoções. Isso que realmente gera engajamento e que traz resultado como consequência. Onde os números têm se tornado nomes de conhecidos, né? Terminal aqui do lado, Uberaba está com 4 casos, né, confirmados de Covid. Está aqui do lado, tem rosto, tem nome, a gente conhece, né? A gente precisa ver além da matrícula, estar realmente próximo, apesar do distanciamento. O processo da mentoria me mostrou, e o Covid-19 está reforçando, que eu posso potencializar cada vez mais a minha capacidade de ser realmente humana, capaz de me importar com as pessoas. Estamos vivendo a era da humanização, não sei se eu posso dizer isso, mas essa era já se fazia necessária, estava prestes a acontecer. O Covid só acelerou esse processo. Eu percebo as comunicações melhores, mais diretas, eu percebo as pessoas valorizando mais as relações intrapessoais, olhando mais para dentro, e interpessoais também.
estamos ressignificando as relações, estamos adquirindo novas habilidades e criando um novo normal, né? Eu perguntei outro dia no Insta para os meus amigos o que eles iam fazer quando tudo isso passasse, né? Eu recebi aquelas conhecidas respostas de voltar a fazer o que pararam de fazer, churrasco, viagem, festa, voltar a pedalar. Eu pensei o contrário. O que eu nunca fiz? O que eu sempre quis fazer e procrastinei? Eu pensei, por que esperar passar? Eu comecei pelo que me era permitido no momento. Arrumei um companheiro, chamado Miguel Pedro, vulgo Cão Chupando Manga, meu cachorrinho. O nome é uma homenagem a um tio muito especial. E nada mais será como antes, Carla. Precisamos nos preparar e ser protagonistas na construção do novo normal. Com certeza, Andiara. Muito gostoso ouvir seu relato, a sua história. Eu me identifiquei com vários momentos, né? Claro. Da próxima pode me chamar para a live. Tá maior aí. 4 horas de live, super gostoso. Antes da gente abrir para as perguntas e respostas, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho mais sobre 2 pontos. Quais dicas você pode nos dar para a gente manter a saúde mental preservada em um momento de tantas incertezas, ansiedade, estresse, que são naturais e inerentes a essa crise? Como eu disse, pensar no passado pode nos trazer um sentimento de tristeza pelo que a gente acha que perdeu, né? E pensar demais nas consequências acaba gerando ansiedade. Como que vai ser o meu emprego? Eu sou do grupo de risco, o que vai acontecer? A verdade é uma só, né? Todos vão sair perdendo alguma coisa durante essa crise. Ninguém está isento. A diferença é que alguns sofrerão mais, outros menos. O que a gente precisa fazer é buscar formas de amenizar os sintomas da ansiedade, tentar viver de forma mais saudável. Não tem uma receita de bolo, cada um é um, mas de uma forma geral, as dicas que eu dou são: muito cuidado com os bombardeios de informações, né? Na era do WhatsApp, das fake news. Eu costumo falar muito com o meu time para tomarem muito cuidado com o excesso de informações e principalmente com as famosas fake news, o que ajuda a agravar a ansiedade. Acho que estabelecer rotinas, principalmente para o time que está em home office, estabelecer horário para acordar, tomar um bom café, se alimentar bem durante o dia, e não fazer do home office uma desculpa para trabalhar mais horas do que o devido. Fazer algum tipo de exercício físico, yoga, em casa mesmo, tem várias aulas, cursos disponíveis gratuitamente no Insta, fazer umas comidinhas diferentes, assistir umas lives da Marília Mendonça, dar uma sofrida, tem Netflix, tem muita coisa que nos ajuda a viver mais o momento. Eu aproveito e deixo outra dica aqui, sigam a Eliane Mello, a Anne, no Instagram. Ela dá altos toques sobre rotina, autocuidado, comunicação não violenta. Tem muito conteúdo bom, vale a pena. Outra dica bacana é utilizar a tecnologia para aproximar as pessoas. Eu tenho feito várias videoconferências com a família, com os amigos, assistido a live do Gustavo Lima com a minha avó, que é fã número 1 dele. Às vezes é meio difícil de entender de tanta gente que está na sala, mas quanto sentimento bom tem naquela janelinha ali, né? Temos nos falado muito mais que antes, com mais profundidade. É uma boa forma de se conectar de verdade com as pessoas que a gente ama. E, por fim, o Miguel Pedro, né, que tem ocupado de forma inigualável minhas manhãs e noites. Foi um grande presente em meio à pandemia, viu? Delícia. A Anne já está, inclusive, participando com a gente, já mandou uma pergunta aqui para você, a gente logo compartilha com todos. Tempos difíceis servem para algumas coisas, né, Andiara? Você nos trouxe aí vários exemplos, entre eles grandes aprendizados e algumas reflexões incômodas, inclusive. Às vezes, pela correria, a gente nem para pensar em certas situações. E eu queria que você nos contasse, né, nesse primeiro momento, Andiara, quais os aprendizados que a crise já lhe trouxe, para a gente também contar, né, e explicar um pouco para os nossos participantes desses aprendizados. Eu acho que a primeira reflexão é que a gente acha que tem um controle de tudo e, na verdade, não tem, né? Acho que o mais importante é tomar consciência das mudanças o mais rápido possível, aquilo que o PA falou da curva de mudança, né? Unir uma ponta à outra ali, né? Tomar consciência o mais rápido possível, se posicionar e agir rápido. Estamos conseguindo ter uma curva muito diferente da sociedade porque a gente agiu rápido. E a autodireção teve um papel fundamental nisso, né? Temos um norte verdadeiro, muito alinhado aos nossos valores, e a gente está seguindo ele. Estamos quebrando vários paradigmas com relação à forma de trabalhar, ressignificando as relações. Eu não sou a mesma de antes, e ainda tem muita coisa para mudar aqui dentro. O mundo não será mais o mesmo, e precisamos construir juntos o novo normal mais humanizado, com conexões mais significativas e mais solidário.
Novos tempos, novas formas de estar presentes, novas competências, novo mundo. A única certeza que a gente tem durante essa crise é que não seremos mais os mesmos. Impossível perante a tantos aprendizados que a gente está adquirindo aí ao longo dessa jornada. Andiara, muito obrigada, gratidão aí pelo seu relato, pela sua dedicação à VLI, pela sua liderança genuína, pautada na confiança e na empatia. Isso faz muita diferença para a empresa, né? Que o seu exemplo sirva para muitos, para o nosso time todo. Antes da gente entrar no momento de perguntas e respostas, eu queria dizer que as perguntas estão sendo geridas pela curadoria da universidade. Infelizmente, a gente não conseguirá responder a todas as perguntas, mas responderemos dentro do tempo que temos, o que for possível. A gente começa com uma pergunta aqui para o PA. Quais lições, PA, a humanidade deve aprender e que não tinha condições de compreensão antes do Covid? Qual será o impacto nas organizações? Essa pergunta não foi identificada, por isso eu não falo o nome do contribuidor. Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Vamos lá. Tem uma questão, eu trabalho muito com o conceito dos níveis de consciência, né? Um gringo lá, um inglês, o Richard Barrett, criou esses 7 níveis de consciência, inclusive vocês usam aí. Vocês já usaram para a cultura. Eu fui além disso, eu fui estudar a partir do conceito dos medos, né? Que vai muito mais profundo também. E tem um conceito, a gente expandir a consciência, algo que muitas pessoas não estavam olhando para isso. Isso não é problema meu. Desmatamento no Amazonas não é um problema meu. Não reciclar o lixo não é problema meu. Não cuidar do corpo não é problema meu, do próprio corpo. Então, assim, estavam, de certa forma, anestesiadas em função da correria, da aceleração do mundo, e aí você vive no modelo de trazer resultado e não olha para você mesmo e não olha ao seu redor. O que aconteceu? Esse mundo que eu quero descer, que comentei, nos deu a possibilidade de entender o seguinte: que mundo que a gente está criando para os nossos filhos? Sinceramente, a gente vai andar de máscara depois, talvez, e consequentemente, por um bom tempo, para se cuidar, tal. Os nossos filhos vão olhar como para isso tudo? Que tipo de mundo eles vão ter daqui a 20 anos? Será que essa consciência não tinha antes uma grande maioria? Agora, que mundo que nós estamos criando para os nossos netos e os nossos filhos em termos de subsistência mesmo? De alimentação, nutrição, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar das emoções. Eu acabei de receber uma pesquisa da Price que fala o seguinte, que toda empresa, o negócio de uma empresa agora é um negócio de saúde. Um dos fatores. Qualquer empresa agora, um negócio dela é saúde, ou seja, vai envolver essa questão da saúde mental em todos os contextos, em todos os segmentos. Então, esta preocupação vai gerar uma mudança extremamente positiva depois. Porque se isso não acontecesse, a gente ia para outro cenário. Tá? Obrigada, PA. Agora, para a Andiara, essa pergunta foi enviada pelo Eliomar. Andiara, deixando um pouco de lado de como a sociedade ainda age com a equidade de gênero, o que você indica como foco primordial para as mulheres do mundo corporativo ter como base para a sua caminhada profissional, ainda mais com os desafios e oportunidades acrescentados com o momento atual? Eliomar Suzarte. Foi profundo aí, hein, Leomar? Máquinas de Via. Um abraço para ele aí. Cara, eu costumo falar muito nessa saga. As mulheres são competentes. Se a gente olhar aí o percentual de mulheres que têm escolaridade, nível superior, é superior também o percentual em relação aos homens, né? O que muda, na verdade? Eu costumo falar muito que a gente tem um papel muito importante enquanto empresa, e aí eu estou falando enquanto liderança também, por isso que eu falei tanto de reconhecer os gaps, né? A gente tem os gaps, a gente precisa não só ajudar com que essas mulheres entrem, que aí é a porta de entrada, e a gente tem várias portas de entrada, né? Tanto na operação, aí tem trainee, estágio, várias portas de entrada, que a Michelle usa um termo muito bacana, que chamar para convidar para a festa e chamar para dançar, né? Não é só a diversidade, da gente ter um percentual
igual aí de mulheres e homens na empresa, mas que elas também tenham as mesmas oportunidades. E quando a gente olha para esse lado, elas não têm as mesmas oportunidades de crescimento dentro da empresa. Então, a gente vai ter que passar por um longo período aí, a gente já começou esse movimento da consciência da liderança, da gente conseguir dar as mesmas oportunidades e ajudar com que essas mulheres tenham carreira, assim, dentro da empresa, né? Porque competentes, eu não tenho dúvida que elas são. Então, tem um pouquinho de desafio para tudo quanto é lado. E aí tem a mentoria, que a gente está... Cada gerente aí ganhou de presente uma mentee, né, que são potenciais líderes, para a gente trocar experiência, trocar medos, ajudar no desenvolvimento, alavancar. Então, tem um monte de desafio aí para todo mundo, para todas as áreas. A gente tem que pegar o boi pelo chifre, assumir que é responsabilidade nossa, sim, não dá para falar que é o mundo, o mundo é nosso papel. Vamos pegar o boi pelo chifre, vamos botar de igual para igual esse negócio aí, viu? Ok, PA, agora, esse momento está nos trazendo várias reflexões, nos fazendo dar valor ao que de fato é importante. Você acredita que após a quarentena esses valores poderão se perder novamente? A ressignificação das situações, das relações. Ok. Antes de mais nada, Andiara, porreta você, hein? Você não viu nada. Tenho que apresentar você para Rachel Maia. Rachel Maia nasceu da Lacoste, uma mulher extraordinária. E até, pegando um pouco carona nisso, ela fala o seguinte, o material precioso, ele é forjado no fogo. O material precioso, ele é forjado no fogo. E a gente se vê, de certa forma, com uma analogia, nesse fogo. E principalmente as mulheres, né, que a gente ainda tem esse viés, é muito forte, e isso forja, de certa forma, para a gente sair muito melhor. Se a gente se conectar para esse momento atual, a gente vai sair muito melhor. E aí eu faço um link com a questão da pergunta dos valores. O que eu penso é o seguinte, a gente nasce, vai se desenvolvendo, nós temos já na base 50 valores. Não é que eu não tenho um valor, não tenho outro valor. Esse conjunto de 50 valores, no decorrer do nosso momento de vida, a gente vai hierarquizando, a gente vai colocando uma hierarquia diferente. Nasce um filho, nossa, o seu valor família, paternidade, maternidade, ele vem aqui, é o que você prioriza. De repente, E valores são necessidades não atendidas. Quando você fala, nossa, valor liberdade. Talvez foi uma necessidade em algum momento, se não tinha, se tornou um valor. Então, na essência, é isso. Então, qual que é a maior necessidade nesse momento agora? Essa é a provocação que eu faço. Provavelmente as maiores necessidades agora se tornarão prioridade daqui a pouco, quando passar isso, e essa prioridade vai virar valor. Talvez liberdade, talvez conexão, um olhar verdadeiro e genuíno para o próximo, a questão da compaixão e a contribuição que muita gente está dando que não tem, muita gente está lá indo lá ajudar as comunidades, fazendo a quentinha para ajudar, um valor onde está nascendo uma coisa muito forte, principalmente no brasileiro, independente de governo ou qualquer outra coisa. Então, esse olhar para dentro. Então, a necessidade se transforma em valor, porque o valor nada mais é que algum dia ele foi uma necessidade não atendida. Então, com certeza, respondendo diretamente a sua pergunta agora, teremos novos valores sim, porque serão novas necessidades e a gente vai olhar para isso e falar, puxa vida, isso é lindo. Sensacional. A gente recebeu um recadinho aqui, sensacional, Andiara, consegui sentir sua energia e me conectar. Muito legal ver o nível de consciência que você tem e a sua força nesse momento tão complicado. Orgulho aí, VLI, né? Representado por uma mensagem que nós recebemos aí no nosso chat. PA, você podia falar, por favor, da importância do silêncio, da importância da meditação, muitas das vezes entendido como algo alternativo, e o porquê que a gente deve se voltar um pouco para dentro e que tantas pessoas têm dificuldades para essa conexão aí, para a meditação. Nossa, linda pergunta. Vai me dar a oportunidade, deixa eu ver se eu tenho aqui, não está aqui. É o seguinte, gente, pelo amor de Deus, povo, meditem. A meditação, em 2005, eu tinha um programa de liderança e imersão. Em 2005, a gente começava o programa às 9 horas da manhã com meditação.
E nesse momento, algumas pessoas pediam para se sair da sala e falavam o seguinte: eu não gosto dessa religião. Gente, não é religião. Meditação hoje é utilizado nas principais universidades do mundo, em Harvard, em Kellogg, Stanford, tem uma área no Einstein só disso, porque mostra os benefícios no nosso cérebro, no nosso bem-estar, em relação à dor, em relação a foco. Então, por exemplo, eu medito todos os dias há muitos anos. Então, aumenta a minha performance, tem meditação que é para performance, tem meditação que é para diminuir a intensidade das emoções, tem meditação que é para você se conectar mais com as pessoas, tem meditação para tudo. E o que eu trouxe aqui para vocês da respiração relacionada ao coração, existem meditações em relação ao coração para trabalhar o quê? O seu estado emocional, que é a questão dos neurotransmissores, os hormônios, para deixar você num estado para bater meta ou num estado para simplesmente só se conectar com as pessoas. Ou seja, tem que começa devagar, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, até você atingir um nível que realmente faça a diferença. Talvez vocês já tenham lido esse livro aqui, do Viktor Frankl, que ele fala em busca de sentido. É um médico psiquiatra que ficou no campo de concentração. Ele usou meditação e visualização para lidar com um cenário caótico. A partir dali, ele criou uma metodologia, uma terapia, logoterapia. Mas, assim, o mais importante é o quê? Ele traz aqui. Eu vivi um cenário que não dava para viver, desumano, mas eu saí mais forte. Então, fazendo essa analogia, em busca de sentido, primeira coisa, a meditação pode trazer insights que você se conecta com um sentido muito maior. Vai te mudar o seu estado de espírito. Se você muda o seu estado, você muda o seu comportamento, consequentemente, você entra nesse ciclo virtuoso e sai do ciclo vicioso. Então, gente, meditem, respirem, não precisa ir 7 anos para o Tibete para fazer isso. Todos os meus clientes de coaching fazem meditação hoje e, sinceramente, tem performance e resultado em todas as áreas da vida, tá? Já quebrou o tabu. Em complemento à sua fala, PA, uma das perguntas que a gente tem aqui é se é normal que nesse momento de pandemia a gente não consiga atingir o estado do flow. Eu vou fazer uma pergunta. Por que vocês acreditam que a Andara consegue? Porque ela consegue, dá para ver pela fisiologia dela. Ombro aqui, as coisas que ela falou com consistência. Gente, o estado de flow exige desafio. O estado de flow exige ativação mental, ativação cerebral. Sabe como que você faz ativação cerebral? Estresse. Quando não tem estresse, que é chato, você não tem ativação cerebral. Você está lá, deitadão no sofá, comendo o dia inteiro, assistindo Netflix. Não vai ter performance nenhuma. O estresse, ele deixa a gente ligado, atento, ele leva a gente para um estado de performance num limite que ali você voa. Só que se você persistir, sair do seu limite, você cai a sua performance. Então, o estresse bem utilizado faz você atingir o estado de flow, porque precisa de desafio, foco profundo, conectado com uma paixão muito forte. Algo que você fala, com isso aqui eu caio de pé. Eu chamo de ter um Ikigai. O Ikigai no Japão, na ilha de Okinawa, Iki é vida, Gai, desejo e expectativa. É você fazer o que você ama, você fazer muito bem feito o que você ama, é você ganhar para isso e dar uma contribuição para o mundo. Eu tenho certeza que esse conjunto de coisas, talvez não nessa ordem, a Andara tem. E eu provoco a Andara. Andara, o que está vivo dentro do seu coração para você fazer o que você faz todos os dias, para cair de pé e falar, eu vou fazer? O que está vivo dentro de você? O que te move? Você já respondeu, né? Desafio. Eu sou movida a desafio. Não vou falar que eu não senti medo. A primeira semana foi um pouco desesperadora, né? Início da quarentena, quarentena, o que está acontecendo? Eu falei, calma, alguém aqui tem que ter um pouco de, né? Vamos bem cá, vamos voltar, porque senão o time fica perdido também. Mas o desafio que me move, né? Eu entendi o cenário que a gente está, entendi onde eu preciso chegar, e apesar dos pesares, eu vou ter que aprender a lidar com isso, né? É justamente aquilo que você falou, juntar uma ponta da curva à outra o mais rápido possível. Não dá muito tempo de ficar sofrendo, mas o que eu perdi? Não vai mesmo, né? Acho que tentar ver o copo meio cheio de tudo isso não é um momento fácil, eu sei que não está sendo,
mas é ver tentar o máximo possível estar dentro do momento e tentar, dentro do possível, enxergar o copo meio cheio. Achar o que você falou lá, listar o que tem de bom nisso tudo aqui e focar naquilo e vai, cara. Para trás nem para pegar impulso, que eu gosto de dizer, né? E a pergunta da Anne, que eu fiz referência no início, é muito em linha a essa do PA. O que te faz olhar para o futuro e continuar motivada? O que me faz olhar para o futuro? Ver o Miguelzinho chegou agora, eu quero ver grande. Espero que o sofá dure, que já está indo para o saco. Eu quero encontrar meus pais rápido de novo e todo mundo bem, né? Eu não vejo a hora de encontrá-los aqui. Mas o que está me chamando mais atenção é justamente o que eu não fiz. Eu estou com uma lista de coisas que eu quero muito fazer. E está lá na frente. Até chegar lá, até lá, tem um monte de coisa acontecendo, né? A gente tem um monte de pessoas, né, para cuidar. A gente precisa passar pelo Covid. Então, não adianta estar com a mente só lá na frente. Eu preciso estar aqui hoje. Então, eu preciso que meu time passe ileso por tudo isso, para a gente contar a história depois do que passou, né? Então, eu preciso estar pensando um pouquinho lá, mas estar muito conectada com hoje. E ter o meu time bem é o meu foco, é o que me faz continuar, ter meu time bem, batendo os resultados, todo mundo bem, com segurança, saúde mental. Então, é um pouquinho de cada coisa aí, viu? Tem gente querendo conhecer o seu canino aí, viu? Estou recebendo mensagem aqui. Vou pegar ele ali, vou pegar ele ali. Gente pedindo para vê-lo. Carla, sabe como é interessante, sempre um ponto de vista, ele é o que? É a nossa lente de contato, né? A vista a partir de um ponto. Cada um está num ponto diferente. E assim, eu tenho uma filhinha de 6 anos de idade, ela está talvez nos melhores momentos da vida dela, porque ela está conectada com a gente. Ela está encantada, eu estou ensinando, minha esposa está ensinando, ela medita todos os dias, para ela é coisa normal, ela está feliz. Quer voltar para a escola? Não, tá bem assim, papai, a gente está muito conectado. Então, olha só, daqui a alguns anos, quando ela tiver a idade da Andiara, vão perguntar para ela, qual foi um dos grandes momentos da sua vida? Nossa, na época do Covid-19, do coronavírus. É duro você olhar para isso e falar, mas como? Mas quando na perspectiva de uma criança, porque a criança ela enxerga com o olhar da espontaneidade, do que ela está vendo, e ela está ganhando muito com isso, vai ser verdadeiro. Porque de verdade ela está tendo um presente em uma conexão que no dia a dia a gente não ia conseguir ter. Nem que a gente é muito conectado, mas não teria o que ela está tendo nesse momento. Está vendo como é uma perspectiva, um ponto de vista? Então, quando a gente muda esse ponto de vista, a gente escolhe aonde a gente quer olhar e colocar a nossa energia, tudo aquilo, quando você foca em alguma coisa, a energia flui ali. Então, se você focar no negativo, vai fluir ali. Se você foca no que você deseja, no que você quer, é ali que vai fluir. Minha avó sempre falava aí do interior mineira, meu filho, quem procura, acha. A grande pergunta é, você está procurando o quê? O que está aqui na sua mente? Você vai encontrar. Se for problema, você vai encontrar. Isso mesmo. Pode, por favor, colocar a câmera da Andiara para nos apresentar o cão chupando-mãe? Meu Deus do céu. Oi, pessoal, Miguel Pedro. Miguel, seja educado, por favor, tá, filho? Por favor, do jeito que a mamãe ensinou. Ele já tá adestrado, toda vez que eu falo não, ele late. Agora não, tá, filho? Ele não obedece nada. Esse é o Miguel Pedro. Todo mundo mandando coraçãozinho aqui, viu, Andiara? Graças a Sara Ferreira está te parabenizando pelas suas palavras e por nos disponibilizar o seu conhecimento. Bom, vamos lá. É possível pensarmos em mais humanidade nessa proposta de novo normal após a pandemia? Quando a pergunta se é possível, eu sempre falo que é, porque vai depender de cada um. Então, o que acontece? Se a gente pensar a partir de nós e a gente olhar desse jeito, consequentemente a gente contagia tudo isso. E então é possível, sim, porque a gente só não pode ficar focando naqueles que não estão fazendo, porque senão a gente está se tornando mais um igual. A gente tem que ser diferente nesse cenário, entendeu? Fazer essa construção de dentro para fora. Isso é como acontecia dentro de uma organização. Mas a empresa não mudou porque o líder não quer mudar, faz efeito de dentro para fora, muda na bolha.
essa pequena bolha aqui, essa pequena equipe vai sair de dentro para fora com excelência e vai mudar. Então, essa mudança começa dentro da gente, na nossa casa, nossa família. Não adianta eu ficar brigando com os meus filhos, brigando com todo mundo, tendo um ambiente horroroso em casa e querendo exigir isso da empresa. É de dentro para fora que a gente começa a fazer isso. E nesse cenário atual, algumas pessoas falam, mas eu não consigo nem me organizar, seria o momento de aprender algo novo, seria o momento de... Não consigo. Gente, a Angela falou de um monte de aplicativo, tem um monte. Usa a técnica antiga lá, efeito Pomodoro, 20 minutinhos focados, 5 descansos, 20 focados, 5 descansos, 20 focados, 5 descansos. Eu estou aprendendo um monte de coisa, estou tocando guitarra, estou ensinando minha filha, estou fazendo live todos os dias, estou aprendendo outras coisas, ou seja, com organização, tá? Com organização, porque a gente, de certa forma, ganha um tempo, não é para ficar lá no home office até meia-noite todos os dias, não é isso. Você tem que equilibrar. Fazer gestão de tempo não é a história agora, é fazer gestão de energia. Gerenciar a sua energia fazendo yoga, atividade física, a cada 20 minutos se movimenta, foca em alguma coisa, intercala uma atividade prazerosa com um trabalho específico. Por quê? E durante o dia, vai começar o dia, faz a atividade mais desafiadora primeiro. Depois divide atividade maior e menores. E coloca um motivo significativo para aquilo. Aí você para de procrastinar e vai falar, nossa, que delícia, é isso. Também respondeu um pouco da pergunta da Emiliane. A onda agora é aproveitar a situação para aprender algo novo, como em um ano sabático. Mas como dar conta de tantas mudanças, tensão, tarefas extras e ainda se comprometer com um novo aprendizado? Pois é organizar a sua agenda. Eu vou falar, Marcos, sabe os team buildings que eu fazia aí com vocês, Carla? Eu fiz em casa. Reuni minha esposa, minha filha, e a gente fez uma organização, principalmente nos primeiros 40 dias. A gente organizou quem faz o quê, que horário que faz, acordos de convivência, objetivo, a minha filha, isso foi ajustando, aí colando na geladeira, a gente foi repactuando. Gente, funcionou que nem um relógio. É maravilhoso, ou seja, funciona. Se você não fizer acordos de convivência em casa, definir tarefas, obrigações, momento de lazer. Por exemplo, a gente cozinha ouvindo música. Quanto tempo fazia que não fazia isso? Eu lavo louça ouvindo música, né? Então, assim, virou uma terapia. Então, são coisas que você vai inserindo, você tem que organizar. Sem organização, não vai funcionar. Aí você vai ficar mais estressado e vai gastar a sua energia, tá? Tem que ter esse momento quando funciona. Certo. A Pauline mandou um comentário para a Andiara e uma pergunta. Andiara, pegando o exemplo da meditação, de que forma acredita que podemos desconstruir na empresa a visão de que algumas práticas ou comportamentos são mimimi? Ainda temos uma forte cultura insensível muito forte. Como enxerga que pode ocorrer essa mudança? Eu conheço muito bem essa menina aí, viu? Essa menina foi minha estagiária em Araguari, 2000, lá vai pedrada. Hoje está detonando lá no Tiplan, lá, meu orgulho. Pauline, você tocou, né, a história do mimimi, né? Acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo hoje, com a mudança de cultura, né, que a gente vem falando constantemente. Se colocar um pouquinho mais no lugar do outro, né? O que é mimimi para um, para o outro pode não ser. A gente não pode mais deixar passar as coisas, né? A gente tem que provocar. Tá numa reunião, surgiu uma situação parecida com essa, vamos trazer para a prática, dá uma provocada, né? Não é mimimi. Para um pode ser, mas para aquela pessoa não pode não ser, né? Igual eu falei, algumas pessoas vão sofrer mais, outras menos. Cada uma vai lidar de um jeito. A gente precisa, o PA falou perfeitamente lá, né? Tem que aproveitar o momento que agora não é mais vergonhoso falar de emoção, falar de sentimento. Não, é a onda do momento. Tem que aproveitar agora e falar de sentimento, falar de emoção, falar o que te incomoda, falar que a forma como o outro reagiu ao que você colocou para fora não foi legal. Sem milindre mesmo, com respeito. Aproveita a onda. Ok. A gente está chegando ao final, tem mais um comentário do Lucas Rocha. Andiara, qual o segredo de vencer os olhares de desconfiança nesse nosso ramo,
Uma mulher iniciando uma carreira lá atrás e hoje se tornando uma peça-chave para a empresa. Uai, eu sei responder não. Uai, eu brinco não, eu falo sério quando eu falo isso, né? No nosso trabalho, a gente tem que dar o nosso melhor, sempre, e esperar o resultado em paz, né? Eu acho que tudo que eu construí até agora, até aqui, é devido ao respeito mútuo que eu tenho com meu time, que meu time tem comigo, né? E a gente construiu tudo junto. Eu tô onde eu tô por causa de vocês e com vocês, e a gente vai junto. Não tem uma resposta, não sei responder de outra forma. Não tem receita, né? PA, só para a gente finalizar aí essa última pergunta, como você vê a oportunidade de reencontrar ou redescobrir pessoas, sejam próximas fisicamente ou à distância, em virtude dessa confusão que a gente se encontra decorrente da pandemia? Essa pergunta também foi enviada aí pelo Eliomar. Encontrar ou redescobrir, como assim? Pessoas que, né, na verdade, se abrir para as relações de uma forma diferente. Olhando aí para as pessoas, sejam fisicamente ou à distância, esse reencontro nesse momento de pandemia. Assim, é o reencontro mesmo, porque todo mundo foi acometido por isso, né? Então, cada um expressou de uma forma e está expressando de uma forma diferente. O que é importante agora, quando a gente fala de confiança, né? A confiança é uma construção. Então, é muito um movimento de você reservar na sua agenda espaço para se conectar com as pessoas. Espaço para você mandar uma mensagem, fazer um Zoom no seu dia com pessoas que você não faz isso há muito tempo. Se manter presente, se manter vivo, tá? Porque o que acontece, tem uma pesquisa que foi feita, o distanciamento, né, vai tirando os vínculos, e esses vínculos vão perdendo as forças das conexões. E isso é ciência no nosso corpo, as conexões dos nossos neurônios, você vai enfraquecendo, desconectou, e está lá, está distante. Então, assim, aquela história da convivência, né? Então, é se manter presente, mandar uma mensagem, falar como que você está, faz tempo que eu não falo com você. E de uma maneira, eu gosto de fazer de uma maneira fluida. Cara, de maneira fluida não vai funcionar. Você tem que pôr na agenda, tem que pôr no planejamento, 30 minutos ou 15 minutos por dia para investir nas relações. Tá lá. Então, aquele horário, você fala, os amigos da faculdade, da empresa, da família, distribui. Mas tem que ter um pouco de sistema nesse processo, que senão você foca sempre no mesmo grupo e se desconecta mesmo, vai estar muito distante, tá? Então, sugestão mesmo, como se fosse um projeto. Olha, o projeto pessoal, é a sua vida, você, tem que olhar para você e falar nesse relacionamento íntimo e olhar para o todo e se manter presente. É mandar uma mensagem, mandar um link de uma live, pensei em você. E, gente, são nessas horas que você descobre algumas coisas. Porque uma das questões do sucesso profissional, um dos itens é o quê? Influência e conexão. Amplie a sua rede e se mantenha conectado. Tá? Não é networking que eu estou falando, não, tá? Networking é relacionamento de verdade. Por quê? A amizade, essas conexões, elas dividem as coisas ruins da vida e multiplicam as coisas boas. Olha que delícia você compartilhar um negócio legal com alguém que está junto com você. Isso é maravilhoso. E quando você está no estresse, é muito bom dividir também. Então, tem que se manter presente. Você fica só esperando alguém se conectar com você, não. A última questão, para a gente finalizar. Por que, quando se trata de questões emocionais, a gente tem tanta dificuldade em identificar o sofrimento e principalmente pedir ajuda? Viés, está no preconceito. Sempre foi dito que inteligência emocional é um negócio mimimi, inteligência emoção, não chora, sabe aquela coisa desde criança? Então, gente, o que acontece? O ser humano que desenvolve... Eu passei um ano lá estudando com o Daniel Goleman, há 2 anos atrás, em Nova York, me formando na certificação de inteligência emocional com ele. E, assim, foi tão lindo olhar para o aspecto da inteligência emocional que se divide para 20 competências.
Por exemplo, um dos itens da inteligência emocional é orientado a resultado. O outro item é liderança inspiradora. O outro item é a psicologia positiva na perspectiva positiva. Então, você vai desenvolvendo assim, você fala, nossa, ou seja, a pessoa que tem mais inteligência emocional ganha mais dinheiro, é mais promovido, se relaciona melhor, convence melhor os outros, influencia melhor, inspira as pessoas, ou seja, é isso, né? Foi considerada a competência, uma das 10 competências mais importantes pelo Fórum Econômico Mundial. E emoção, gente, é o que a gente sente, muitas vezes nem sabe o que está acontecendo. Quando isso vem para o nosso consciente, a gente chama de sentimento. Então, assim, é o que domina e direciona a nossa vida. Quer mudar a sua vida? Olhe para suas emoções, estado. Acabou. É isso. E isso para abrir uma empresa, para tudo. Então, não é a emoção, é um negócio enorme. Nós não temos vocabulário emocional. Não temos, infelizmente. PA, muitíssimo obrigada por aceitar aí o nosso convite, por nos ensinar tanto, né? Muitos insights, mas especialmente pela leveza na tratativa de um tema que é tão complexo, profundo e delicado. Muito, muito obrigada. A universidade ficou muito feliz com a sua presença aí nessa webinar. Nós estamos chegando ao final do nosso evento. Eu gostaria de ressaltar a importância de vocês acessarem a avaliação de reação através desse QR Code que se encontra na nossa tela, ou através do link da avaliação que também está no chat. Por favor, não deixem de avaliar o nosso evento. Os feedbacks que a gente recebe são muito importantes para nortear a modelagem dos nossos próximos encontros. PA, você quer dar uma última palavra? De gratidão, agradecimento, que é uma outra, a gente pode até chamar de ferramenta, mas é um estado. Hoje a gente faz a nossa filha antes de dormir, todos os dias ela, antes de dormir, fala, filha, qual que é o motivo de gratidão que você tem hoje? Sabe por quê? Trabalhar no cérebro dela, ela contabilizar mais os momentos bons do que o que vem de desafio na vida. E então é gratidão por esse momento, estar aqui com vocês, ter essa possibilidade. Eu penso que eu nunca trabalhei tanto quanto no momento atual, em função de uma história que eu venho desenvolvendo nos últimos anos. E, então, assim, gratidão à parceria com vocês. Andiara, avião, parabéns, de verdade, conheço muitos profissionais, trabalho constantemente, formei muitos trainees, e assim, é esse sangue nos olhos, essa paixão aí mesmo, que faz a gente crescer, se desenvolver e vamos embora. E outra, dura com ternura, adorei, assim, esse foco, mas arrasta as pessoas, parabéns, foi uma honra estar aqui com você. Andiara, faço minhas as palavras aí do PA. Muito obrigada pela sua explanação, especialmente por proteger as nossas pessoas, preservando sempre a saúde física e mental aí dos nossos empregados, no TIA, no TIP, e por garantir uma operação segura. Você mesmo comentou, nós somos um serviço essencial e mais do que nunca a gente precisa dar a nossa contribuição à sociedade brasileira e para também os países que estão sofrendo aí com a pandemia. Muito, muito obrigada. Que isso. Eu vou plagiar o PA aqui. A palavra é gratidão, realmente não tem outra palavra. Muito obrigada pelos ensinamentos, pelo dia de hoje, PA. Gratidão, gratidão. Gratidão à Universidade VLI pela iniciativa, Carlinha e todo o time que está por trás para isso acontecer hoje. Gratidão a todo o time da VLI que está na linha de frente, que está no home office, que eu sei que também não é fácil. Juntos somos mais fortes, nós vamos vencer, vamos para cima, para trás nem para pegar impulso, galera. Obrigada, Andiara. Ao time de TI da universidade, meu muito obrigada. Especialmente aí a Isa, a Ila e o Guilherme, que tomaram para eles a responsabilidade do evento e prepararam tudo com muito carinho. Aos nossos participantes, meu agradecimento especial. Agradeço aos que estão em home por evitarem as aglomerações e cuidar do nosso time da operação. Gratidão ao time da operação que está na linha de frente. Obrigado por cuidarem da logística do Brasil e especialmente por cuidarem do nosso propósito de transformação. Fiquemos em casa sempre que possível. Vamos nos ajudar uns aos outros irrestritamente. Construamos unidos, nesse momento difícil, uma nação melhor, mais solidária, para que possamos deixar, após a crise, um país melhor,
guardado aí para os nossos filhos, como falado pelo PA, guardados para os mais jovens. Se cuidem, cuidem dos seus. A gente, enquanto time da universidade, deseja a todos força, determinação, coragem. Dias melhores estão por vir e eu espero que seja em breve. Ótimo fim de tarde a todos. Até a nossa próxima webinar, que provavelmente acontecerá no início de junho. Acompanhe as nossas programações. Em breve a gente vai divulgar novas iniciativas. Ótima tarde, pessoal.